Você já parou para pensar no tempo, não apenas nas horas que correm no seu relógio, mas no próprio tecido da realidade? A ideia de viajar no tempo, de poder visitar o passado ou espiar o futuro, tem fascinado a humanidade por séculos. Desde as lendas mais antigas até os blockbusters de Hollywood. A viagem temporal é um tema que nos prende, nos faz sonhar e por vezes nos faz questionar os limites do que é possível. Mas será que é apenas ficção científica? Ou existe uma base real para essa fantasia? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no universo da viagem no tempo. Vamos explorar o que a ciência tem a dizer sobre isso, desvendar alguns dos mitos mais populares que circulam pela internet e, claro, discutir os paradoxos que fazem a cabeça de qualquer físico ferver. Prepare-se para uma jornada que vai além do que você imagina, onde a realidade pode ser mais estranha e fascinante do que a ficção. Fique conosco porque a sua percepção sobre o tempo está prestes a mudar para sempre. A ciência por trás da viagem no tempo. Para entender a viagem no tempo, precisamos começar com o mestre do tempo e do espaço, Albert Einstein. Sua teoria da relatividade, tanto a especial quanto a geral, revolucionou nossa compreensão do universo. Einstein nos mostrou que o tempo não é uma constante universal, um rio imutável que flui igualmente para todos. Pelo contrário, o tempo é maleável, elástico, e pode ser afetado pela velocidade e pela gravidade. Isso é o que chamamos de dilatação do tempo. Imagine que você está em uma nave espacial viajando a uma velocidade próxima à da luz. Para você, o tempo passaria normalmente, mas para alguém que ficou na Terra, o tempo passaria muito mais rápido. Quando você voltasse, seus amigos e familiares teriam envelhecido muito mais do que você. Isso não é ficção científica, é um fato comprovado. Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, por exemplo, viajam a velocidades tão altas que experimentam uma dilatação do tempo. Envelhecendo frações de segundo mais lentamente do que nós aqui na Terra, parece pouco, mas é uma prova real de que o tempo é relativo. Outro exemplo prático está no seu bolso, o GPS do seu celular. Os satélites GPS orbitam a Terra em alta velocidade, em um campo gravitacional ligeiramente diferente. Se os relógios a bordo desses satélites não fossem ajustados para levar em conta a dilatação do tempo prevista pela relatividade de Einstein, seu GPS estaria completamente errado, e você se perderia facilmente. Ou seja, a viagem para o futuro em pequena escala já é uma realidade que usamos todos os dias. Mas e a viagem para o passado? Essa é a parte que realmente desafia nossa imaginação e a física atual. Para viajar para o passado, as teorias se tornam muito mais complexas e especulativas. Estamos falando de conceitos como buracos de minhoca, que seriam atalhos através do espaço-tempo, ou cordas cósmicas, que seriam defeitos no tecido do universo. No entanto, essas são ideias que exigem condições extremas e tecnologias que estão muito além da nossa capacidade atual. Uma ideia fascinante e talvez um pouco menos radical vem do físico Lorenzo Gavassini, que propôs as chamadas curvas fechadas do tipo tempo. Imagine o tempo não como uma linha reta, mas como uma estrada que, em vez de seguir em frente, faz um looping. Se você seguisse essa estrada, poderia acabar voltando para o mesmo momento de onde saiu. O mais interessante dessa teoria é que ela tenta evitar os paradoxos temporais mais chatos, como o famoso paradoxo do avô. Segundo Gavassino, o universo seria inteligente o suficiente para se ajustar e evitar contradições. É como se o tempo tivesse suas próprias regras para manter a ordem e a paz, mesmo diante de uma possível viagem ao passado, desmascarando os supostos viajantes do tempo. A ciência está correndo atrás, explorando as fronteiras do tempo e do espaço, mas enquanto isso, a internet ferve com histórias malucas e provas irrefutáveis de que viajantes do tempo já estão entre nós. Você provavelmente já se deparou com algum vídeo no YouTube ou post em redes sociais, falando de um cara com um celular nos anos 20 ou um hipster nos anos 40,
Vamos dar uma olhada em algumas dessas provas e ver se elas aguentam um bom pé de desconfiança. Uma das histórias mais viralizadas fala de uma descoberta bombástica. Em 1923, arqueólogos teriam aberto uma tumba no Egito e, para surpresa de todos, encontraram uma foto datada de 1987. Nela, um homem com roupas modernas e uma câmera digital estaria posando em frente à mesma tumba. O nome do sujeito? Alan Yuke, um suposto cientista do misterioso projeto Cronos que teria desaparecido durante uma viagem no tempo. A história fica ainda mais mirabolante. Em 1980, teriam achado outra foto do mesmo homem, só que mais velho, datada de 2025. E para fechar com chave de ouro, em 2023, a própria câmera teria sido encontrada, com fotos de 2045. Parece roteiro de filme de ficção científica, não é? E é exatamente isso que, quando a gente vai cavar mais fundo, buscando fontes confiáveis, não encontra absolutamente nada. Nenhum museu sério, nenhum artigo científico respeitável, nenhuma evidência concreta que sustente essa narrativa. O tal projeto Cronos parece ser apenas o título de um livro de ficção, e a história toda não passa de uma elaborada lenda urbana. É mais furada que pneu de bicicleta velha em estrada de terra. Outra prova famosa é uma foto tirada em 1941, durante a reinauguração de uma ponte no Canadá. No meio da multidão, um indivíduo se destaca. Ele usa óculos escuros modernos, um moletom com zíper e carrega uma câmera portátil. Tudo isso parecia super avançado para a época, e a internet, claro, pirou. É um viajante do tempo. Mas calma lá, especialistas em fotografia e história analisaram a imagem e confirmaram que ela é real, sem montagem. O truque está nos detalhes. Os óculos escuros, embora não fossem tão comuns quanto hoje, já existiam e tinham designs variados. Moletons com zíper também não era uma novidade absoluta, apenas não eram tão difundidos. E as câmeras portáteis, embora diferentes das de hoje, já eram uma realidade. O mais provável é que o nosso hipster fosse apenas um indivíduo à frente de seu tempo no quesito moda e tecnologia, um verdadeiro fashionista que se destacava na multidão. Nada de turista temporal, apenas alguém com um estilo peculiar para a época. Pessoal, antes de continuarmos essa história incrível, que tal dar aquele apoio maroto? Curta o nosso vídeo clicando no botão de like e compartilhe com a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Vamos nessa juntos então. Essa é uma das minhas favoritas pela simplicidade da explicação. No DVD de O Circo, um filme de Charlie Chaplin. Há um extra de 1928 que mostra o público na estreia do filme. Em um determinado momento, uma mulher aparece caminhando, segurando algo preto e fino perto do ouvido que se assemelha assustadoramente a um celular moderno. A internet mais uma vez enlouqueceu, é uma viajante do tempo. Mas vamos ser realistas. Celulares, como conhecemos, dependem de uma infraestrutura gigantesca, antenas, satélites, redes de comunicação que simplesmente não existiam nos anos 20, o mais provável. E a explicação mais lógica é que a mulher estivesse usando um aparelho auditivo. Sim, aparelhos auditivos já existiam na época e estavam começando a se tornar mais compactos e discretos. O que parece um celular é, na verdade, um dispositivo para ajudá-la a ouvir melhor. Nada de viagem no tempo, apenas tecnologia antiga que, vista com olhos modernos, pode gerar confusão. Essa é uma das provas mais recentes e que gerou bastante burburinho. Em um vídeo de uma luta de Mike Tyson dos anos 90, alguém na plateia parece estar filmando com o que seria um smartphone, com direito a flash e tudo. O problema? O primeiro smartphone com câmera só apareceu anos depois, e o aparelho em questão se assemelha a um Nokia Pureview 808. Lançado em 2012, se fosse um viajante do tempo, por que ele estaria filmando uma luta do Tyson? Para postar no Instagram do futuro? Mais uma vez, a explicação mais plausível é que se tratava de uma câmera portátil da época, que já possuía flash. A tecnologia de câmeras compactas estava avançando rapidamente nos anos 90.
e muitos modelos já ofereciam recursos que, para um olhar desatento, poderiam ser confundidos com os de um smartphone moderno. A realidade, como sempre, é menos emocionante do que a teoria da conspiração. Essas histórias, embora divertidas, servem para nos lembrar da importância do pensamento crítico e da verificação de fatos. Nem tudo que brilha na internet é ouro, e nem toda anomalia é um viajante do tempo. Paradoxos e o multiverso. Se a viagem para o passado fosse realmente possível, como lidaríamos com os famosos paradoxos temporais? O mais conhecido, e que faz a cabeça de qualquer um fritar, é o paradoxo do avô. Imagine a seguinte situação: você volta no tempo e, por algum motivo, impede que seus avós se conheçam. Se eles nunca se conheceram, seus pais nunca nasceriam, e, consequentemente, você também não. Mas se você nunca nasceu, como você voltou no tempo para impedir que seus avós se conhecessem? É um ciclo vicioso que parece impossível de resolver. Felizmente, os físicos teóricos têm algumas ideias para contornar esses dilemas. Uma das teorias mais populares é a do multiverso. Nela, cada vez que você faz uma escolha ou muda algo no passado, você não altera sua própria linha do tempo, mas sim cria uma nova realidade paralela, como um galho novo que brota de uma árvore. Então, se você matasse seu avô em uma dessas realidades, você estaria apenas alterando um universo paralelo, enquanto a sua própria existência e linha do tempo permaneceriam intactas. É uma forma elegante de evitar o paradoxo, mas que implica na existência de um número infinito de universos. Outra ideia, como a que mencionamos de Gavassino, é que o universo é inerentemente esperto o suficiente para consertar quaisquer paradoxos que possam surgir. É como se houvesse um mecanismo de autocorreção cósmico que sempre faria com que os eventos voltassem ao ponto inicial, como um elástico que estica e volta, garantindo que a lógica temporal seja mantida. Isso significa que, mesmo que você tentasse impedir seus avós de se conhecerem, algum evento inesperado aconteceria para garantir que eles se encontrassem de alguma forma, ou que você não conseguisse completar sua missão. Um dos maiores céticos em relação à viagem no tempo para o passado foi o lendário físico Stephen Hawking. Ele era tão cético que em 2009 organizou um experimento bastante peculiar. Hawking deu uma festa para viajantes do tempo na Universidade de Cambridge, mas só enviou os convites depois que a festa já havia terminado. A lógica era simples: se alguém do futuro aparecesse, isso provaria que a viagem no tempo é possível. O resultado? Ninguém apareceu. Ou os viajantes do tempo são extremamente tímidos, ou a festa do Hawking não era tão legal assim. Brincadeiras à parte, o experimento de Hawking, embora divertido, reforça a ideia de que a viagem para o passado, se possível, ainda está muito além da nossa compreensão e capacidade tecnológica. A ideia de viajar no tempo não é uma invenção da ciência moderna. Muito antes de Einstein e suas teorias complexas, a humanidade já sonhava em manipular o tempo. Essa fascinação está enraizada em diversas culturas e mitologias ao redor do mundo. No Mahabharata, um épico hindu com cerca de 2.500 anos, há a história do rei Kakudini, que viaja ao céu para se encontrar com o deus Brahma. Ao retornar à Terra, ele descobre que milhões de anos se passaram em seu reino. Uma premissa que lembra muito o filme Interestelar, não é mesmo? No Japão, a lenda de Urashima Taro, do século VI, narra a história de um pescador que visita um palácio submarino. Ao voltar para sua aldeia, ele descobre que 300 anos se passaram, e na Idade Média, a história dos 7 adormecidos de Éfeso, presente em diversas tradições religiosas, conta sobre jovens que dormem em uma caverna e acordam séculos depois. Essas narrativas milenares mostram que a curiosidade sobre o tempo e suas possibilidades sempre esteve presente na imaginação humana. No entanto, foi no século XIX que a viagem no tempo ganhou sua forma mais reconhecível na cultura popular. Graças ao escritor H. G. Wells, em 1895, ele publicou a obra seminal A Máquina do Tempo, que não apenas popularizou o conceito de uma máquina capaz de transportar indivíduos através das eras, mas também estabeleceu muitas das convenções que vemos até hoje. Esse livro inspirou uma infinidade de obras, desde a icônica série Doctor Who e a trilogia De Volta para o Futuro, até o sombrio Exterminador do Futuro. A cultura pop, com sua capacidade de transformar ideias complexas em narrativas acessíveis e emocionantes.
pegou as sementes plantadas pela ciência e pela mitologia e as transformou em histórias que nos fazem sonhar, questionar e, por vezes, até inspiram os próprios cientistas a perseguir essas ideias que parecem tão distantes. É um ciclo fascinante, onde a ficção alimenta a ciência, e a ciência, por sua vez, inspira novas ficções. Conclusão e o futuro da viagem no tempo. Então, onde estamos nessa fascinante jornada pela viagem no tempo? Como vimos, a viagem para o futuro já é, em certa medida, uma realidade comprovada pela física de Einstein, mesmo que em escalas minúsculas, como no caso dos astronautas da ISS, é uma questão de velocidade e gravidade alterando a percepção do tempo. Já a viagem para o passado, essa sim permanece firmemente no campo da teoria e da especulação. As ideias de buracos de minhoca, cordas cósmicas e as curvas fechadas do tipo tempo de Gavassino são conceitos que exigem tecnologias e condições que estão, no momento, muito além da nossa capacidade. Estamos falando de encontrar e manipular matéria exótica, ou de controlar fenômenos cósmicos como buracos negros. Desafios que parecem saídos de um filme de ficção científica. Mas a ciência não para. Hoje, físicos ao redor do mundo continuam a investigar as complexidades do espaço-tempo. Há pesquisas fascinantes sobre partículas quânticas que podem se comportar de maneiras estranhas em relação ao tempo. E os experimentos com relógios atômicos estão se tornando cada vez mais precisos, abrindo novas portas para a compreensão da natureza do tempo. Quem sabe? Talvez em 2050, ou quem sabe em 2100, a humanidade finalmente desvende os segredos de como dobrar o espaço-tempo de verdade. Até lá, o jeito é continuar sonhando, explorando as possibilidades e, quem sabe, ficar de olho para ver se algum hipster com um gadget estranho aparece em uma foto antiga. A viagem no tempo não é apenas uma curiosidade científica ou um tema para filmes. Ela mexe com a nossa imaginação, nos força a pensar nos limites do possível e no que a humanidade pode alcançar. É o tipo de ideia que inspira cientistas a buscar novas descobertas, escritores a criar mundos fantásticos e até empreendedores a inovar. É a busca pelo desconhecido que nos impulsiona. No final das contas, a viagem no tempo, segundo a ciência, é mais do que possível. É uma questão de entender as regras do universo e, quem sabe, dobrá-las um pouquinho. A relatividade nos mostrou que o tempo é maleável, que ele dança conforme a gravidade e a velocidade. Para o futuro, já demos os primeiros passos. Para o passado, ainda é um sonho, mas um sonho que está cada vez mais perto de virar realidade. Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, pense: será que um dia poderemos girar os ponteiros para trás ou para frente? Até lá, o jeito é viver o presente, curtir a jornada e, quem sabe, cruzar com um viajante do tempo sem nem perceber. No final das contas, a viagem no tempo, segundo a ciência, é mais do que possível. É uma questão de entender as regras do universo e, quem sabe, dobrá-las um pouquinho. A relatividade nos mostrou que o tempo é maleável, que ele dança conforme a gravidade e a velocidade. Para o futuro, já demos os primeiros passos. Para o passado, ainda é um sonho, mas um sonho que está cada vez mais perto de virar realidade. Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, pense: será que um dia poderemos girar os ponteiros para trás ou para frente? Até lá, o jeito é viver o presente, curtir a jornada e, quem sabe, cruzar com um viajante do tempo sem nem perceber.